Ok. Bom, então, amigos, essa é a nossa lição número 4, né? Nós já estamos quase 9 ou 10 lições. E hoje temos a presença aqui dos instrutores, do Toninho, do Aguinaldo, do Márcio, né? E possivelmente algum amigo ou outro que lá ainda chegar aí. Nós já passamos aqui um pouquinho da hora, então vamos começar direto. Eu vou fazer, como a gente sempre faz aqui, um share da posição que nós estamos, né? Isso que vocês já estão vendo aí. Ótimo. Muito bom. Então, nós estamos na lição 4. Semana passada, a gente viu aquela lição das línguas de Kabbalah, de raízes e ramos. E hoje a gente vai ver a lição que está na página 70, até a página 86 do nosso livro, na Introdução à Sabedoria da Kabbalah, que fala como tema principal de recepção e doação. Então, na verdade, hoje começa um novo grupo, né, de aulas. As aulas 1, 2 e 3 estavam relacionadas. As aulas 4, 5 e 6, ou seja, essas 3 aulas, que nós vamos começar a primeira hoje, recepção e doação, livre-arbítrio e mundos e almas, também estão relacionadas entre si. Na apostila até, elas são chamadas de unidade 2. Tem aqui um slide melhor para a gente ver. Estão vendo? Elas dizem respeito, a unidade delas é em relação ao ambiente. O ambiente, né, na sabedoria, ele é muito importante. A gente fala muito do ambiente ou entorno. No livro, ambiente está referido como entorno. É a mesma coisa, um sinônimo, né? Então, essas 3 unidades falam do entorno e da pessoa. A aula de hoje, ela fala da relação da pessoa com o ambiente. Isso como uma condição para a gente descobrir o que é o Criador. Na semana que vem, a aula que tem como título Livre-Arbítrio vai falar o contrário, da influência do ambiente sobre a pessoa. E o trabalho da pessoa é escolher um bom ambiente. O ambiente nos influi muito, porque, como a gente vai ver até na aula de hoje, nós estamos todos conectados, né? A sabedoria considera assim, né? Acha que isso é a verdade. Nós estamos conectados desde o início da criação. Isso apenas está oculto para nós, para a gente poder trabalhar. E na terceira semana, daqui a 3 semanas, a gente vai ver essa aula chamada Almas e Mundos, que vai falar dessa conexão, dessa relação, mas das raízes espirituais, né? Dessa relação entre a pessoa e o ambiente. Então, vamos ficar com isso na cabeça para a gente ter uma macro, né? Uma macro ideia. Muito bom. Amigos, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Normalmente a gente começa com a revisão da aula passada e tal, mas vamos, para não faltar tempo para nós, vamos começar direto na aula e vamos ver como é que as coisas se desenvolvem. Provavelmente vai ter tempo, em algum momento, ou no meio ou no fim, a gente fala sobre a aula da semana passada, que basicamente era raízes e ramos, né? Língua da Kabbalah e um pouco da percepção da realidade. Vamos ver se a gente coloca essa revisão no meio, né, dos assuntos de hoje. Então, a gente sempre começa perguntando pelas perguntas, né? Porque vocês sabem, nós estamos falando de desejo. Desejo é uma carência. Então, uma carência é como se fosse uma pergunta, não é uma resposta. Uma carência é algo que falta, está perto da pergunta.
sem carência, sem CLI, não há luz. Então, vocês devem, né, produzir perguntas, criar carências, né, entre nós e em vocês mesmos, né, para que a gente possa ter vida, né? Porque sem o preenchimento, né, com a luz de Rohma, a gente não cresce, não tem vida. Nós temos que desenvolver nossos desejos, nossos kelim, né, que é o plural de Kli. Então, estou estimulando vocês a escreverem perguntas aí, por favor. O Tuninho vai sempre nos ajudar aí, monitorando, né, essas perguntas. Eu vou tentar ver por aqui também. Hoje vai ser mais fácil, porque eu não estou com o share aberto, né, o tempo todo. Então, eu vou conseguir olhar, né, o nosso chat, né, com mais facilidade. Mas, de qualquer maneira, eu peço, né, que os amigos me interrompam aí a qualquer momento. A gente já tem maturidade, né, de como abrir o microfone, fechar, etc. Manter o microfone fechado. Então, vocês podem, não precisam nem escrever necessariamente, podem também falar, né? Podem abrir o microfone, né, e interromper. Bom, amigos, enquanto vocês vão pensando aí nas perguntas, né, que vocês possam ter, eu pergunto, quantos de vocês, por favor, levantem a mão, assistiram à aula teórica que foi postada pelo Marcelo no sábado? A aula do pessoal do Chile, o Pedro assistiu, Fernando também. Tá bom, mas nem todos, né? Então, é importante assistir essa aula, porque ela é a aula realmente, né, que tem, digamos assim, a obrigação, né, de cobrir os tópicos principais. A gente sempre fala aqui, né, de tudo de novo, mas não necessariamente. Hoje, por exemplo, a gente está se propondo, né, a trabalhar um tanto com as perguntas e inserindo os conceitos da aula aos poucos. Então, vamos começar aqui com as perguntas que o Marco aqui fez. Uma pergunta até bastante grande, enorme. O Marco Mesquita está perguntando, seria acertado dizer que livros, textos de Cabala autêntica transmitem uma luz que age em nossos vasos, independentemente do entendimento literal do texto? Claro, sim. Isso é dito textualmente, de que a gente até vai ver isso hoje, num texto interessante. Eu até posso colocá-lo, mas vou adiantando que o livro em si não é nada, é um papel, uma coisa material. Mas o desejo que a gente coloca ao ler os livros da escritura, isso é que atrai essa luz, né? Como a gente falou agora há pouco, né? Não existe luz sem Kli, ou seja, não tem luz sem um desejo, uma carência. Então, quando a gente lê os livros e tem dúvidas, tem desejos, isso ajuda muito. Eu, por acaso, uma coincidência, que não deve ser, eu deixei guardado aqui entre os nossos slides um texto do Ravi, que é do blog do Ravi. Não sei se vocês estão vendo aí. Está meio pequenininho aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco para facilitar a leitura. Bom, eu vou ler. Eu acho que está um pouco pequeno, mas eu vou ler. Ou então, Aguinaldo, será que você quer ler para a gente? Dá para você ler, Aguinaldo? Eu leio. Dá. Lendo um livro de Kabbalah. Pergunta, como é que o poder em um livro de Kabbalah forma novos sensores dentro de mim e abre a cortina para o mundo espiritual que está oculto de mim? Ravi responde, o livro não faz nada. Qualquer livro, não importa por quem foi escrito, é meramente papel. O que nos faz realizar todo o trabalho é o nosso desejo. Nós convocamos e invocamos o impacto da luz circundante, a Or Makif, que nos rodeia, na medida em que ansiamos sermos conectados uns aos outros. Enquanto lemos o livro, estabelecemos uma conexão com a fonte cabalística superior,
E isso impacta-nos e nos transforma. Não é o livro em si, mas o que queremos compreender nele, o que queremos para assemelhar-nos. Portanto, ao estudar a sabedoria da Kabbalah, invocamos para nós mesmos o campo de força que nos rodeia, e é o que nos muda. Da lição de Kabbalah em russo do dia 27/11 de 2016. Amigos, esse trecho é tirado do blog do Lightman, né? Lá existem artigos curtos como esse, mas muito esclarecedores. A gente já falou isso aqui, aproveito para repetir. Então, vocês têm uma dúvida em algum assunto específico? O que é doação? O que é arvut? O que é ormakif, como está dito ali? O que é uma luz circundante? Né? E escreve isso na pesquisa do. Será que algum dos amigos pode escrever depois o lightman.com.br, né? É o endereço, né? O Rinaldo acho que vai escrever para a gente. E vocês vão lá e façam essa pesquisa, porque muitas dúvidas que vocês tiverem ali vai o quê? Vai despertar essa luz circundante que lá é dito, né? E então, como essa primeira parte da pergunta do Marco, né? Então é acertado dizer que quando a gente lê um texto de Kabbalah autêntica, a gente evoca, né, uma luz, né, que age nos nossos vasos, né, independentemente, até se a gente está entendendo ou não o que está sendo dito ali. Então, isso é verdadeiro. Aguinaldo, você quer comentar mais um pouco sobre isso? Realmente, é como o Carlos disse, o livro em si, ele, materialmente, ele não significa nada, ainda mais hoje em dia, que a gente tem outros meios de usar palavras, né? Antigamente, era muito difícil imprimir. Então, imagina só, pergaminho, couro de animal, depois foi inventado um papel rústico. Mesmo assim, até a Idade Média, onde começou a haver a imprensa não, a impressão de Gutenberg, era muito difícil imprimir, e o papel era caríssimo. Então, hoje em dia, você pensa em imprimir alguma coisa, você usa a impressora rapidinha do computador, só que isso não evolui a pessoa espiritualmente. O que evolui é o desejo, né? Eu posso ter uma Torá, pode ser a Torá antiga, de 1000 anos, 2000 anos atrás, manuscrita, ela vai me dar alguma força espiritual? Não, vai depender de mim, do meu desejo de aprender dela. Ela realmente é um livro que te ensina o caminho espiritual. E se eu tiver o desejo, aí o Criador vai abrir para mim essas portas. Mas se eu só ter esse manuscrito, não adianta nada. É uma coleção. Posso criar uma coleção, uma estante, né? Como dizia o Raul Seixas, né? Eu tenho os livros na estante e todos têm a explicação, mas eu não sei a explicação, né? Está tudo no livro. Mas só que eu tenho que penetrar nisso, e eu só vou penetrar através do meu desejo. E o desejo que se abre para nós é aquele que o Criador colocou, chamado ponto no coração. E qual é o sentido da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Né? E aí eu começo a buscar, até o Criador vai me informando através de realmente um mestre autêntico, como a própria continuidade da pergunta. Realmente a gente precisa encontrar um mestre que a gente bota fé, senão a gente não vai acreditar, né? Então nós encontramos o Rabbi Lightman, que tem uma linhagem de cabalistas por trás dele, que é o Rabashi, o pai dele, que é o Baal Hassulam, e chegando no Raim Vital e no Ari, que realmente é o mestre. Então a gente tem muitas informações, são todas autênticas. Hoje em dia não precisa tanto o aspecto físico. Então, nós mudamos em termos de tecnologia a base da informação. Hoje tem muita, vamos dizer assim, já estamos na tecnologia da informação e podemos usá-la, mas vai ter sempre gente que prefere um papel, né, o livro em papel para estudar, e a Kabbalah, como o Ravi gosta de falar, além de ter o papel, a gente vai estudar em grupos, e mais para frente vocês vão aprender a importância disso. Só o papel, ele ainda é pobre de informação. Não adianta eu ter ele, eu preciso ter o desejo e o Criador vai abrir essa porta. Pode seguir aí, Carlos. Obrigado, Aguinaldo. Então,
Eu vou dar um pulinho, eu volto no segundo parágrafo do Marco. Como o Aguinaldo estava dizendo, é importante a gente ter a orientação, né, de um professor autêntico. Aguinaldo, até se você quiser continuar, né, a pergunta aí que você tocou nela, mas não respondeu, né, assim tanto. Se quiser responder essa terceira parte, depois a gente volta no segundo parágrafo. Assim, então, como eu disse, é importante realmente você valorizar o seu RAV. Tanto que tem um artigo do Habashi que faça para você um RAV. Então, você tem que dar importância para ele e acreditar. Então, tem muito manuscrito, muito material para a gente ler hoje em dia. Você entrar no site do Kabbalah Media, ou até mesmo nesse endereço do blog, vocês vão ver que tem 12, 15 anos de material. É uma coisa que, se a gente começar estudando hoje, vai demorar muito para a gente chegar a ler tudo. Então, ele já é um mestre que está usando muito a tecnologia da informação, está tudo escrito, disponível na internet. Por isso, ele deixa de ser diferente dos outros? Não. A realidade antiga era diferente. Por exemplo, vamos pegar o exemplo na época do Moisés. Na verdade, o Moisés não escreveu. Quem escreveu mais, quem compilou mais foi o Esdras, né? E o Esdras, naquela época, era um sacerdote. E os livros, os pergaminhos, os rolos, eram só disponíveis para quem visitava a sinagoga, quem era especializado. Então, hoje em dia, está tudo muito mais fácil. Então, o que aconteceu foi uma disseminação em massa de todo esse material, facilitado pela tecnologia. Mas é importante a gente escolher as fontes. Então, às vezes a gente pode ficar lendo muita coisa e, de repente, falar, mas não é isso que eu quero. Então, escolha bem antes. Vocês, com certeza, estão aqui. Vocês já experimentaram, né? Já conhecem o material do Rav Lightman e já sabem que é preparado para essa geração. A linguagem é mastigada, vamos dizer assim, para essa geração, mastigada para nós. Então, não tem muita dificuldade nisso. Agora, vamos receber a luz com insistência, como a própria pergunta continua, quanto tempo? Depende do nosso desejo, tá? Então, o Ravi fala que, às vezes, no começo ele falava 2 a 5 anos, mas hoje em dia nosso egoísmo é tão grande que a gente vai ter que estender um pouquinho mais, e essa abertura só vai acontecer quando a gente começar a estudar mais com os amigos. E vocês vão ter essa oportunidade logo, logo, em se juntar com um amigo, formar dezenas, minyan, e com certeza a iluminação vai chegando, os insights vão surgindo. Não são novidades, porque eles já existem, só que a gente não percebe, é uma ocultação interna, porque eu me nego a receber. Mas vai chegar uma hora que eu abro o vaso, que nem o Carlos disse, eu preciso criar uma pergunta para me receber. E aí, com o tempo, a gente vai receber tudo. Não tem nada proibido mais. Antigamente, a sabedoria da Kabbalah era restrita a uma faixa de idade, geralmente acima de 40 anos, só para homens que já tivessem já filhos e esposas e já pudessem. Porque eu acho que eles tinham, de certa forma, uma maturidade para receber isso. Hoje em dia, não. A partir do Ari, do Arim Vital, Baal Sulam, é disseminado para todos. Todos vão conhecer a sabedoria da Kabbalah. Obrigado, Carlos. Queria complementar, é muito legal isso, porque eu estava lendo hoje, esses dias, né, preparação para essa aula, o artigo, inclusive que é um dos artigos que sustentam essa aula de hoje, né, que é a recepção e doação, que é o artigo A Paz. É impressionante como cada vez que você lê os artigos, né, de tempos em tempos, né, de acordo com o seu desejo, a sua insistência no estudo, é muito interessante como aquelas palavras elas tomam outras conformações, como elas tomam outros significados. Parece que você está lendo um outro texto. Eu gostaria de compartilhar só uma coisinha com os amigos, que acho que talvez seja interessante nesse momento. Acho que foi lido esse trecho aqui na aula passada. Então ele fala assim: então, se você se recusa a ficar abatido até que você tenha encontrado os livros certos, isso significa que você está construindo uma arca. Você se aprofunda nos livros e, a princípio, você não os entende muito, mas você continua lendo. É assim que você ergue as paredes da arca.
Então você encontra um professor, um guia que não vai deixá-lo desviar-se do caminho, encontra amigos com os quais vai superar os obstáculos que se interpõem entre você e o objetivo. É assim que você coloca o telhado da arca, assim você está dentro da arca. Em outras palavras, você vive no mundo material, mas sob condições certas. Esta é sua arca. É interessante. Então, essa questão do livro, assim, só para ilustrar um pouco assim, é legal pegar isso aqui, né? Porque os livros, como eles foram escritos em atingimento espiritual, né, eles carregam esses alcances desses cabalistas, que existe uma linhagem, né, que passa por Adão, Abraão, Moisés, né, Shimon Bar Yochai, enfim, o Ari, o Baal Sulam, o Rabashi, e na última, né, nessa ponta dessa lança, o Lightman, com uma linguagem muito mais contemporânea e, como o Aguinaldo disse, né, com usufruindo, né, e utilizando e explorando toda a tecnologia para poder trazer essa informação com mais rapidez, de acordo com a nossa época, que essa época rápida, essa época de grande rapidez de informação. Hoje é muito rápida a informação. Então, como esses livros, se você tem um guia, se você tem um professor que te orienta os livros corretamente, você vai estar diante desses livros que carregam esses alcances, né, e carregando esse alcance é como se você entrasse nesse campo realmente de força. E quando você entra num campo de força, esses pequenos ímãs, eles vão sendo, né, orientados ali corretamente, você acaba sendo influenciado por esse ambiente que você cria. Uma outra coisa interessante também, essa questão da luz circundante, a luz que corrige, na verdade tudo é luz, né? Tudo é luz. O que acontece é aquele negócio de você querer receber exatamente o que a luz quer te dar. Então, quando existe essa concordância entre a luz que está te circundando e o desejo que ocorre entre a luz e o vaso, porque a Kabbalah, amigos, assim, toda a Kabbalah, né, ela é baseada em luz e vaso, doação e recepção. Toda ela é uma ilustração, né, uma forma de verbalizar, uma forma de alegorizar, né, deixar isso tudo mais fantástico, né, para que a gente possa entender a relação dessa luz com o vaso. Então, cada vez que você corrige um pedaço desse vaso, né, como eu já tinha falado um pouco antes, eu fui ler esse texto à paz, depois eu até recomendo aqueles que têm um desejo de se aprofundar nesse tema, né, porque a gente está nesse tema, né, debruçado nessa questão. Então, o artigo A Paz de Baal Sulam é um artigo fantástico que fala sobre esse tema de hoje, né, dessa aula de hoje. Então, se o teu vaso ele concorda com o que a luz quer dar, então ele vai acontecer ali uma interação entre ele e essa luz, ela vai corrigindo ali paulatinamente o seu vaso, e você cada vez mais vai compreendendo as palavras começam, parece que fazer mais sentido. Então é muito legal, assim, acho que um parâmetro de evolução dentro do desenvolvimento espiritual é você ler o mesmo texto em períodos, né, espaçados, assim, você lê esse mesmo texto várias vezes ao longo do seu estudo, e esse texto ele vai se ressignificando. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Outra coisa interessante é que a partir do momento que nós começamos a nos aprofundar e adentrar na intenção do desejo, essa comparação, essa relação que existe entre um vaso sem a intenção e o vaso com a intenção, criam diversos discernimentos, e isso vai também enriquecendo a nossa visão espiritual e nos dando certeza de que estamos realmente no caminho correto, com os livros corretos, né? Tem uma hora que isso vai ficando claro, que os livros que você leu ou que está lendo, eles realmente podem não estar sendo coerentes dentro do nosso desenvolvimento espiritual. Então, só essa contribuição assim dentro do que os amigos já disseram aí. Obrigado, Toninho. Então, isso até nos leva a responder especificamente a segunda, né, o segundo parágrafo da pergunta do Marco, que é que se com uma intenção adequada eu tenho os vasos preenchidos e possibilito uma espécie de download que me levarão ao novo estado de compreensão. É uma pergunta. Exatamente essa intenção
né, que é em cima de uma coisa natural nossa, da qual nós não podemos fugir, que é o nosso desejo de receber, porque é o nosso vaso, é puro desejo de receber, e isso é dito, é a nossa substância, é, digamos, uma abstração do que é um homem, do que é uma pessoa. No mais recôndito do nosso ser, a sabedoria diz que nós somos um desejo de receber. E a intenção é exatamente aquilo, aquela capa, aquela tampa, né, que eu posso colocar sobre esse desejo de receber para que eu consiga ter uma semelhança com essa qualidade da luz que nos circunda. Essa luz que nos circunda tem uma qualidade de amor e doação, a gente, né, fala isso sempre. E nós não. Nós não temos nada de doação intrinsecamente na nossa substância. Nós temos recepção. Então, esse é todo o trabalho, ter essa intenção adequada. E isso é o que a gente tenta, né, aprender, estudar, né, com conhecimento e depois com um trabalho conjunto entre nós, em conexão. Porque a gente só doa se a gente... O Edmilson tem que pedir a ele para desclicar aí no share screen. Hein, Edmilson? Vê se você tira aí o share screen. Então, obrigado, Edmilson. Valeu. Então, é isso. E esse não é nem tanto um download, né? Um download da ideia que é de cima para baixo. Na verdade, é uma revelação, né? Que quase que é de baixo para cima, que é o nosso trabalho, né? É o trabalho nosso em relação ao Criador. Bom, amigos, vamos avançar um pouco, né, no nosso conteúdo. Vou voltar aqui a fazer o share screen e o nosso conteúdo. O último slide que nós mostramos era esse, né? Mas nós temos um instante, aqui o conteúdo dessa nossa aula de hoje. Então, na aula de hoje, vocês olharem no livro, isso aqui está bem de acordo com o livro. Ou seja, a gente quis mostrar bem o que está acontecendo no livro para ajudar vocês a estudarem depois. Então, essa aula tem duas partes, né? Ela é uma aula de recepção e doação, mas ela fala do problema do bem e do mal, dividido em 4 partes. E depois vai falar de como é que a gente chega ao amor a Deus, que a gente chega através do amor ao próximo, às criaturas, né? Adiantamos que Deus é um tanto invisível e o que é visível para nós é o nosso próximo, né? São os outros que nós vemos fora de nós. E a questão do bem e do mal, eu acho que é uma questão muito interessante para nós. Nós vamos falar dela em segundo lugar. Antes, a gente vai dizer que a sabedoria da Kabbalah, ela tem um enfoque científico. Ela se considera, e realmente é, muito menos próxima de uma religião do que de ciência. Na verdade, a sabedoria da Kabbalah não é uma religião. Ela tem um enfoque científico. O formato dela é um formato de investigação. É um formato com uma base experimental. Essa base experimental é o quê? Nós olharmos para dentro de nós mesmos e vermos os processos que estão acontecendo no nosso interior. Então, é uma experimentação na qual nós somos o observador e somos o objeto ao mesmo tempo. É como um oleiro que trabalha com barro. Nós, de certa forma, somos o barro e somos também o oleiro. Embora a gente também use a metáfora de que o verdadeiro oleiro é o Criador. É o Criador que nos dá todas as situações, que cria para nós esse teatro, todas as circunstâncias nas quais a gente se sente viver, que é esse mundo material. E dentro de todas essas oportunidades, a gente
procura corrigir o nosso desejo de receber, né? Colocando nele sempre uma intenção de doação ou, pelo menos, um esforço nesse sentido. Porque também já foi dito que a gente só pode fazer o esforço. Quem realmente nos tira da prisão é o Criador. A gente não sai sozinho da prisão. Então, voltando ao tópico da ciência, né, a sabedoria, ela investiga essa parte que nos é oculta da realidade, né? E ela investiga cientificamente através desse sentido adicional que a gente cria com a nossa intenção. Ela merece até um nome especial. Tirar daqui, que é melhor a gente se ver, né, do que ficar vendo o slide. E o nome especial que a gente dá para essa intenção é Massar, né? É uma palavra técnica. Mas significa, nesse momento, a gente vai ver isso depois, com muito cuidado, mas significa a gente colocar esse sentido adicional, que é um sentido de doação, acima dos nossos sentidos naturais, dos nossos 5 sentidos naturais, para investigar, né, internamente a gente mesmo, a realidade. Ou a nossa percepção da realidade, como a gente estudou 2 aulas atrás na nossa classe de percepção da realidade, né? E então a sabedoria é uma ciência que investiga nessa realidade espiritual. É isso que a gente faz. E quando a gente faz isso, a gente diz que nós estamos fazendo o trabalho do Criador, né? Então, toda a sabedoria, na verdade, é uma investigação científica, né, de uma obrigação quase que a gente tem, que é de servir o Criador, porque o Criador é a lei da doação, né? E nós estamos nos comprometendo a adquirir essa lei de doação. Na verdade, nós vamos falar sobre isso mais adiante, nós estamos obrigados, porque a lei da doação é uma lei da natureza superior. Ela existe. A associação o Criador é a doação. O Criador é a lei geral da natureza, é o todo de tudo. Então, doação é a lei superior, que nós somos obrigados a seguir. Ela está oculta para nós, mas a gente é obrigado a seguir. Bom, houve alguma pergunta nesse tópico? Exatamente nesse tópico? Acho que não, né? Estou dando uma olhadinha aqui. Alguém já respondeu? Não, tem algo muito interessante, né? Que teve o André aqui, ele falou a questão da mitzvot, né? E a mitzvot, existem 3 mitzvot, acho que o Carlos vai falar isso um pouco mais à frente. Existem 3 leis, né, que, assim como a lei da gravidade, né, e todas as leis físicas que existem dentro da nossa realidade, que foram descobertas pela ciência, e a gente não tem como ir contra, assim, existem leis ocultas também, espirituais, que se nós não conhecermos elas, isso também não nos priva de não sofrer as consequências dessas leis, né? Então, existem 3 leis que o Carlos vai falar um pouquinho mais à frente, que é a lei da doação, a lei da recepção e a lei de viver em sociedade, né? Então, existe a lei da recepção, que se você... ela é imediata. Se você deixar de comer, você vai morrer, né? Então, se você não receber, você perece. Você realmente cai. Mas a lei da doação, ela realmente não é clara para nós. Apesar de não ser clara, nós não somos privados de sofrer as consequências dessa lei. E também de viver em sociedade, porque nós recebemos tudo da sociedade. Hoje é impossível você sobreviver na vida moderna sem uma conexão entre todas as partes do globo terrestre. Então, hoje, um determinado aparelho celular ele tem peças distribuídas pelo mundo inteiro. Ele é montado num determinado local, mas a tecnologia ela é dispersa pelo globo, né? Então, eu acho que essa é a grande máxima, né? Conhecer essas leis, conhecer a lei da doação, né? E estar à frente e se colocar à frente das consequências dessa lei, né? Então, a partir do momento que você aceita que essa lei existe,
e você prova que ela existe, porque a Kabbalah ela não é dogmática, assim como as religiões são, né? Então a Kabbalah ela é bem científica, então ela venha e veja, né? Então você venha, prove e veja. A partir do momento que você cria consciência sobre essas leis espirituais da doação e de viver em sociedade, você passa a concordar com essas leis e participar delas. É que nem surfar uma onda. Se você remar contra a maré, você vai estar sofrendo uma resistência, você está indo contra essa onda, né? Então isso pode não ser muito claro e até às vezes um pouco até um pouco modesta demais essas palavras assim, mas no entanto com o desenvolvimento do estudo isso vai ficando cada vez mais claro que essas leis elas estão atuando o tempo inteiro dentro da nossa realidade, né? Só para concluir, e essas mitzvot, né? Mitzvot são leis, né? São regras, na verdade, que as religiões, elas na verdade, elas ilustram isso muito, elas deixam isso muito assim, ritualístico, né? E não compreensível. A Kabbalah, ela vem com essa apreensão das mitzvot, então você não cumpre uma mitzvot, né? Que é um mandamento, né? Assim, falando no linguajar mais popular, né? Então você não cumpre esse mandamento por uma coerção ou por achar que isso vai te dar um benefício na vida futura. Não, você cumpre essa mitzvot porque você sabe que isso é uma lei inexorável. Ela é inexorável, ela é inquestionável, né? Então, a partir do conhecimento dessa consciência dessas leis, isso vai ficando, tu vai participando dessas leis, assim como a lei, todas as forças da natureza, como a eletricidade, como o magnetismo, elas foram descobertas e foram usadas para o benefício da sociedade. Então, se você começar a interagir com essa força de doação e começar a utilizar ela e transformar para o bem da sociedade, aí sim é como a nova eletricidade, como essa nova força que surge entre a gente e a gente começa a canalizar essa doação e transformar ela e dentro de nós, a partir do momento que nós vamos corrigindo os nossos vasos, nós vamos aí concordando com essas leis e utilizando elas de forma a beneficiar a sociedade, assim como nós utilizamos todas as forças, como a gravidade, né, nas hidrelétricas, enfim, como todas as leis que a gente utiliza aí para o benefício total, né? Não sei se eu fui prolixo demais. Foi, né? Foi. Desculpa. Então, essa lei, né, da natureza, né, universal, né, essas três leis, né, que o Tulinho mencionou, né, entre elas, essa lei de doação e amor, é exatamente o que a gente definiu como Deus, né, como Criador, na primeira aula nossa, né? E a obediência exatamente a essa lei de amor e doação, ela se denomina na sabedoria mitzvot, que é em relação à pergunta do André, né? Isso é que é cumprimento de mitzvah, ou seja, de mandamentos, né? E exatamente no artigo A Paz, que o Tuninho até recomendou há pouco tempo atrás, está escrito o seguinte, que eu tenho aqui anotado comigo. Está escrito que as leis do Criador poderão ser chamadas de preceitos da natureza, ou vice-versa, porque é a mesma coisa. Quer dizer, o que a gente acha, por exemplo, o que a ciência acha, por exemplo, que a gente tem que cumprir uma lei pela essencialidade da lei, na verdade, não assim com um propósito específico, né? A sabedoria diz que nós devemos cumprir as leis da natureza com o propósito de implementar o plano da criação. E o plano da criação é um plano de retorno, de techuvá, né, ao propósito da criação original, que vocês lembram, era que nós nos tornássemos como o Criador, nos tornássemos como Ele. Então, é por isso que a gente cumpre a lei com uma intenção, com um propósito. Não cumpre a lei por essencialidade, como a ciência diz, né? Cumpre a lei porque a lei é a lei e você tem que cumprir. Se você não obedecer a lei da gravidade, você vai machucar o joelho. Ô, Carlos. Sim, Márcio.
Não, só dando complementando aqui a sua resposta. Você quer terminar seu raciocínio ou eu posso falar? Não, querido, pode falar, à vontade. Não, porque às vezes, assim, porque existe duas maneiras de enxergar a questão da Torá e mitzvot, né? Uma é Torá e mitzvot, quando você fala do aspecto judaico, né? Talvez, não sei se é o amigo que está perguntando a respeito disso aí. E o outro aspecto é o aspecto cabalístico, né? Que a gente fala, né? Então, não sei se é essa a pergunta, talvez eu responda mais seguir nessa linha. Quando você está na questão religiosa, no judaísmo, por exemplo, então a pessoa ela cumpre Torá, ela estuda Torá e mitzvot, né? Principalmente as mitzvot, para poder atingir o Criador, se tornar uma pessoa melhor, etc. Né? Ou como alguns rabinos dizem, para você ter pontinhos positivos com o Criador, etc. Né? É mais ou menos assim que... E também para você mudar a sua essência, vamos colocar assim, né? Tem um outro nome lá e eu acabei me esquecendo, mas é basicamente isso. Só que na Kabbalah é diferente. Na Kabbalah a gente não cumpre a mitzvah, né? Para poder atingir esse aspecto, para atingir o Criador. A gente não cumpre a mitzvah na prática para atingir o Criador. O Rav sempre fala para os alunos dele, uma vez perguntaram para o Rav, por que você não ensina os seus alunos a cumprir as mitzvahs na prática? Eu falei assim, porque não adianta, porque primeiro você tem que entender o que é a mitzvah, a raiz de cada mandamento, a essência de cada mandamento, sentir o que é a essência de cada mandamento, para você cumprir a mitzvah na prática, né? Então a Kabbalah é isso, a Kabbalah é a linguagem que ela vem de cima para baixo, né? A gente estuda primeiro a Kabbalah, que é o nível oculto dos mandamentos, o que é a essência do mandamento, da mitzvah, e a equivalência de forma com o Criador através dessa sensação que é a conexão e a aderência ao Criador, para depois a gente cumprir a mitzvah na prática, né? Então, assim, lógico, a pessoa pode estudar a Torá, né? Como ele colocou na pergunta dele, pode estudar a Torá e estudar as mitzvot também, né? Mas na Kabbalah a gente procura assim, entender o que é a essência do mandamento primeiro, o que é a aderência do Criador às suas leis, né? O ama teu amigo, né? E tudo isso a pessoa vai aprender no grupo, né? São essas sensações do que é a raiz dessa mitzvah que ela vai começar a aprender. Obrigado, amigo. Alô, Márcio. Obrigado também. Então, das leis é como o Tuninho já adiantou. O indivíduo tem que viver em sociedade. Nós devemos viver em sociedade. Até porque, originalmente, nós estamos conectados. O pensamento inicial da criação é uma criatura conectada, é uma criação conectada. Então, nós já estamos em sociedade e isso é um tanto oculto para nós. A lei de recepção não é oculta para nós, por isso é que a gente, né, cumprimos essa lei de recepção com muita facilidade, é muito natural para nós. Já a lei de doação exige que a gente se preocupe pela sociedade, com o bem-estar da sociedade, né? E o nosso desejo de receber nos oculta esse desejo de doar, né? Ao contrário, parece que se a gente receber, se nós conseguirmos evitar doar à sociedade, a gente vai ter lucro, a gente vai sair ganhando, né? Talvez a gente ganhe mais no desejo de receber. Mas essa lei de doação é uma lei que está oculta para nós. E isso é proposital. A gente vai ver em algum momento que essa ocultação ela é necessária. Então, a gente, né, comentamos, né, da lei de doação e da lei de recepção, e talvez pudéssemos falar de um assunto importantíssimo, né, o mais importante desse tópico, que é o bem e o mal, né? Então, proponho que a gente tem algumas perguntas ali até sobre a causa do mal no mundo e tal.
e vamos ver o que a sabedoria nos diz sobre o bem e o mal. Bom, para mim, pelo menos, né, a pergunta assim, que me causou mais impacto sempre foi: como é que pode ser que eu vejo o mal no mundo e, se tudo sai do Criador, né, se tudo é o Criador, como a gente vai olhar na 7ª lição, que é dita, tem como título que não há nada além do Criador, é uma afirmação muito radical, mas nós vamos ver daqui a 3 lições, né? Depois desse grupo de 3 lições que nós estamos estudando, a unidade 2, quando a gente começar a unidade 3, a gente vai ver esse tema. Como é que pode sair mal, né, de um Criador que a gente acredita que é só amor e doação, né, é o bom que faz o bem, né? Como é que ele pode tirar dele mesmo, né, se ele é absolutamente bom, como é que dele pode sair o mal e aparecer o mal no mundo? Então, essa é uma pergunta bastante, para mim, pelo menos, né, sempre foi muito assim, impactante a compreensão disso. A sabedoria tem uma resposta para isso muito clara. Nós estudamos isso na percepção da realidade, naqueles desenhos que nós fizemos, onde tudo que a gente vê fora de nós, na verdade, é interpretado dentro de nós pelos nossos filtros. Então, é o nosso filtro, que é um desejo de receber, com uma intenção de benefício próprio, né, normalmente. A gente sempre temos um software básico, né, que qualquer coisa que entra em nós, que é percebido pelos nossos sentidos, qualquer evento, situação, a gente se pergunta: o que eu vou ganhar com isso? E é exatamente isso que causa uma distorção e que é visto como um aspecto negativo. Então, esse aspecto negativo não é trabalho do Criador, é nosso trabalho. Sou eu que projeto naquela tela interna nossa, né, que eu vejo como um espelho do mundo do lado de fora. Eu é que projeto uma qualidade interior minha. Falando praticamente, quando eu vejo um defeito num amigo, por exemplo, um defeito de caráter, uma coisa qualquer que ele errou, uma situação qualquer que eu acho, puxa, está errado. Então, quando eu vejo um defeito no amigo, na verdade, é uma falha interior minha. Eu vejo a partir da minha própria falha. É porque eu estou defeituoso por dentro que eu vejo um defeito fora de mim. O Criador em si não criou nada errado, ele criou tudo perfeito. Ele criou tudo positivo. Sou eu que crio essa dualidade a partir da minha percepção. E essa dualidade, ela é até simbolicamente criada, né, na criação da humanidade, na queda de Adão e Eva, o início, né, de todo o processo, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente obteve essa dualidade de ver as coisas, né, divididas em bem e mal. E isso não é ruim de maneira nenhuma, isso é, na verdade, a nossa salvação. Isso é a nossa oportunidade de pegar todos esses aspectos quebrados, negativos, que a gente considera mal, que é uma coisa amarga, né, que é um obstáculo para nós, né, e transcender essa parte negativa com uma parte positiva, que é amor e doação, né, que é o outro lado. Então, que é o lado mais, é o lado positivo. Então, esse é todo o nosso trabalho, né? Eu tinha pretendido até desenhar aqui para vocês, mas se a gente tiver um pouco mais de tempo, a gente tem aqui algumas perguntas para responder e tudo, a gente pode voltar nesse ponto. Tem uma pergunta aqui do Wellington que fala sobre a causa do mal no mundo. Será que tem a ver com o que nós estamos falando? Deixa eu ler aqui. A causa do mal no mundo é não cumprirmos a lei de doação em relação à sociedade.
como podemos melhorar o nosso dever de cumprimento da lei de doação em relação à sociedade? Bom, é exatamente o que a gente está aconselhando, né? É o nosso trabalho, né? É o trabalho da gente olhar para esse mal, que é virtual. O mal não existe, o mal é apenas a ausência do bem. A única coisa que existe é o Criador e é o bem. O mal é uma percepção da realidade. Vocês se lembram, 2 aulas atrás, a gente estudou percepção da realidade. É uma realidade virtual, é uma realidade ilusória, é uma realidade que depende da minha interpretação do que está lá fora. Lembra? O que está lá fora não tem forma, é algo que eu dou forma de acordo com as minhas qualidades, né? E vejo isso no meu interior. Todos os mundos, né, que a gente imagina que estão lá fora, na verdade estão no interior do homem. Então é um aspecto altamente subjetivo. Mas esse conhecimento, ele vai se tornando uma certa convicção à medida em que a gente vai raciocinando e meditando sobre isso. E ele vai servindo como um modelo que explica uma série de outros conceitos, né, que a sabedoria tem. Então, o Ravi, a gente até passou um vídeo, ele diz, esse é o conceito mais importante, né, da sabedoria. É o conceito da percepção da realidade. Porque dele deriva uma porção de outros conceitos para a gente não se confundir, né? Então, a gente fala de mal no mundo, mal, o bem, o negativo, o positivo, o amargo, o doce, etc. Mas, a rigor, né, nós vivemos em 2 realidades, né? Uma realidade onde só existe o Criador e uma outra realidade em que eu sou responsável por fazer as coisas acontecer. Eu tenho que fazer esse trabalho, né, que é chamado trabalho do Criador, que é pegar aquelas circunstâncias da minha vida, os eventos que a mim me parecem quebrados, mal, né, negativos, amargos, obstáculos, e conseguir, de certa forma, transcendê-los, né, com amor. Esse lado negativo, a gente chama de reconhecimento do mal. Ou seja, reconhecer que nós somos um desejo de receber e normalmente com a intenção de benefício próprio, né? E contrabalançar isso com a importância da meta do outro lado, do lado do positivo, a importância do Criador. Isso aí, inclusive, entra um pouco da importância do Ravi também, porque o Criador, para nós, é o próximo nível. Não é o Criador que está lá no final da nossa escada, lá depois de todos os mundos. Não. Para nós, o Criador é o próximo nível que a gente tem que atingir. Então, nós temos que dar importância a esse próximo nível, né? Sempre um nível de doação, né? De amor e doação, através da conexão. Através da conexão. Amigos, querem comentar alguma coisa? Ou vamos para outro tópico? Posso dar um adendo aqui, cara? Eu estava pensando nessa que você estava falando aí. Você falou muito bem em que o Criador é o próximo nível, né? O próximo grau. Acho que é muito uma coisa assim, muito... Você foi muito feliz, amigo, no seu raciocínio, assim. E lógico que essas coisas estão dentro daqui, né? Você vai falando e a gente vai remoendo aqui as coisas que a gente já estudou, né? Mas esse grau que você está falando, que é o grau da sensação, né? É o grau que as pessoas estão buscando hoje, né? Eles estão se perguntando, como o Aguinaldo falou no começo, qual é o sentido da minha vida, né? Então, por que eu estou buscando alguma coisa, né?
Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente deve perceber é que, assim, não há casos no mundo, né? Não há acidentes, né? É o Criador e a força superior que governa tudo. É o primeiro ponto, assim, que a gente deve estabelecer para nós, né? Que não há, assim, um acidente no mundo. Então, se eu busco algo e para que isso seja preenchido, talvez o vazio, né, que leva as pessoas a chegar até a sabedoria da Kabbalah, ou não, ou a buscar outro tipo de metas a alcançar fora da sabedoria da Kabbalah, outros métodos, assim, é algo que elas estão buscando preencher, né? Então é um degrau que elas querem preencher. Essa é a revelação do Criador, né? O grau da sensação, né? Hoje as pessoas, o Ravi sempre está falando muito isso, né? As pessoas estão buscando hoje a realização, procurando sentir, né? Elas não estão mais contentes naquilo que oferece para elas, assim, sem que elas possam sentir aquilo. Então é isso, essa é a revelação do Criador, né? Esse é o que você estava falando, Boré, né? Venha e veja. É o método científico, que você começa a sentir de verdade o que é, né? Começa a fazer sentido, né? As Reshimon da pessoa, elas começam a vir à tona e a fazer sentido. Era esse o complemento que eu queria dar para você. Acho que eu achei esse raciocínio muito legal. É interessante assim, destacar dois momentos do artigo A Paz. Eu vou compartilhar com vocês aqui bem rapidamente. É bem interessante nós pegarmos são dois trechozinhos bem pequenininhos que respondem duas perguntas que foram feitas ali mais acima. Faz assim, na página lá 285 do Kabbalah para estudante, fala assim, o primeiro né, primeira mitzvot, né, primeira regra geral, né, aquela que é o alicerce de praticamente todas as religiões que existem hoje na humanidade. Então é o seguinte, o primeiro é ame ao próximo como a ti mesmo, que é a característica do trabalho em si. Este é o nível do trabalho pelo benefício do seu próximo e o bem da sociedade. Não deve ser menor do que o nível que o desejo natural nos faz desejar por nós mesmos. E além disso, a pessoa deve colocar as necessidades do próximo perante as suas próprias, como explicado no artigo Matan Torá. O segundo é, amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a tua alma e com todo o teu poder, que é a meta que deve ser colocada perante cada um quando servir as necessidades do seu próximo, que significa que a pessoa está trabalhando e está fazendo um esforço apenas para encontrar a graça aos olhos do Criador, porque ele disse assim, e porque ele disse assim, e nós fazemos sua vontade. Um outro trecho, porque esse aqui parece um pouco desconectado, tem um outro aqui, na página 282, que também ele vai complementar e vai responder essas perguntas que os amigos estão perguntando aí. Então ele faz assim, quando nós examinamos isso em geral, nós vemos que existem apenas duas mitzvot que precisamos honrar em termos da sociedade, que podem ser definidas como receber e compartilhar, isto é, todo membro da sociedade é obrigado pela natureza a receber suas necessidades da sociedade e é também obrigado a compartilhar com a sociedade através do seu trabalho pelo benefício da sociedade. Se ele transgride uma dessas duas mitzvot, né, que é receber e compartilhar, ele será punido impiedosamente, como mencionado acima. O que isso quer dizer? Isso parece uma coisa assim meio catastrófica, né? O que acontece? Receber, a gente sabe que nós somos punidos por isso. Mas compartilhar, não temos essa consciência dessa lei. E o que acontece? Existe uma medida exata entre receber e compartilhar. Enquanto nós não chegarmos nessa medida exata de recepção e compartilhamento, né, amar ao próximo como a si mesmo, né, isso parece um pouco assim até inocente, né, amar ao próximo, repetido exaustivamente, assim, sem um aprofundamento, né, e um discernimento mais profundo sobre isso. O que acontece é que a sua medida de recepção não pode ser menor do que o outro, né? O que acontece hoje é que a recepção de alguns e outros,
eles são em medidas diferentes. Então, o que acontece? Você está numa malha em que conecta todas as entidades da realidade. Então, se algum ponto desse recebe mais do que o outro ou recebe menos, essa rede oscila por completo e ela começa a influenciar todos esses elementos da realidade, né? Então, são leis inexoráveis. Então, o que acontece? Acredite você ou não, você está sendo o tempo inteiro orientado por esse campo de força em que deseja que todos recebam e compartilhem numa medida exata. Então, até que você chegue a essa medida exata, as leis elas vão estar atuando sem você perceber. O que acontece com a Kabbalah, a partir do momento que você se conecta com outros pontos no coração, outros desejos que têm esse anseio por chegar a essa descoberta do Criador, né, a descoberta dessa força benevolente, o que acontece é que dentro desse minyan, né, que é a dezena, que é o grande detector é a grande antena desse sistema superior, você vai se alinhando com essa doação, você vai praticando essa questão de compartilhar, receber, e a partir do momento que você começa a compartilhar, receber, né, e perceber que o teu sistema interior ele está em desacordo completo com essa teia, aí, a partir desse ruído, dessa faísca que surge entre essas duas qualidades de doação e recepção, a partir desse momento que você descobre que você está em desacordo com essa grande malha, esse grande tecido, aí, a partir desse momento que você vai equalizando essa questão de receber e doar, né? E sempre com o objetivo de agradar esse sistema superior, que aqui na Kabbalah ela é o Criador, né? Então, sendo um pouco mais frio, assim, sendo um pouco mais científico, nós vivemos dentro dessa linha, dessa teia, assim como Einstein provou que a linha do espaço, o tempo estão completamente interligadas, né? E hoje a física quântica já fala que você, ao observar a realidade, já altera completamente. Isso são indícios de que nós estamos completamente interligados, todos os elementos da realidade estão interligados e nós estamos diretamente, somos diretamente responsáveis por qualquer oscilação dentro desse campo, né? Então, o próximo nível que nós vamos alcançar é ter consciência desse campo geral, né? E nos equalizarmos, recebermos de forma coerente com esse sistema, receber assim, amar o próximo como a si mesmo, não receber nada além ou a mais do que o próximo. Então, são leis muito, muito sutis da realidade, que somente com esse aparelho de identificação, esse aparelho sutil que só ocorre dentro da conexão entre desejos semelhantes, podem surgir para que isso possa ir sendo clarificado com o tempo ali, né? Então, só tentando ilustrar um pouco mais isso aí para os amigos. Amigos, vocês querem responder alguma das perguntas? Aguinaldo, talvez, por favor. Eu posso fazer um adendo também? Bom, amigos, eu vi que a aula ficou muito pesada, porque ela fala assim, eu sou mal, eu tenho inclinação ao mal, será que eu já nasci mal? Então ficou muito pesada. Talvez depois o Carlos vai providenciar um vídeo para a gente ver aí, para dar uma animada. Mas, amigos, o que acontece? Não é questão de ser mal ou bom. Nós não somos maus nem bons. Aí depende do teu foco, a percepção. Como o Carlos disse, a percepção da realidade. Vocês vão aprender, num dos tópicos futuros, o que é ética e moral. Por exemplo, às vezes por exemplo, aqui no Brasil, eu não posso bater numa mulher. Minha esposa fez uma comida ruim, eu não posso bater nela, porque aí eu vou ser preso. Isso é mal para a sociedade. Mas lá na Arábia, por exemplo, vamos pegar o Irã ou a Arábia Saudita, se a mulher fez alguma coisinha ruim, o homem tem que bater nela. É regra lá. Então, lá é bom. Então, o que é ruim aqui, lá é bom. Lá ele não vai ser punido. Lá, se ele quiser bater na mulher para dar exemplo, o pessoal vai aceitar, a sociedade vai aceitar. Então, existe esse tipo de aspecto. O que é bom, o que é mal, baseado na percepção da sociedade. Isso varia muito. A gente vai aprender depois sobre ética e moral. E a Kabbalah não trabalha com isso. A gente trabalha com uma coisa chamada recepção e doação. Como tem bastante perguntas ali, tudo que me afasta do Criador chama-se recepção. Por quê? O Criador é doação absoluta.
Então, tudo que me afasta do Criador é a recepção. Porque eu sou recepção, eu estou distante do Criador, não quer dizer que eu sou o mal. Só que eu preciso descobrir que eu tenho recepção. A gente chama na Kabbalah de inclinação ao mal. E essa inclinação ao mal, a Torá foi dada como tempero. É isso que os cabalistas escrevem. Primeiro você tem que descobrir. Então, quando a gente nasce, eu não sou mal. Quando eu estou vivendo a minha vida normal, como as pessoas normais, eles não são maus. Por quê? Porque eles não têm percepção disso. A Kabbalah vai dar ferramentas para a gente descobrir aonde está essa inclinação. E aí essa inclinação tem cura, chamada doação, chamada mitzvot. A luz da Torá é uma luz de correção, não é o papel em si. Né? Amigos, às vezes tem o papel ali, a Torá, e eu decorei todas as palavras dela, aprendi alguma coisa, vou melhorar espiritualmente? Não. Eu preciso realmente praticar. Existe uma parte que chama Kabbalah prática. É como se eu estivesse aprendendo um livro de receitas. Eu li tudo, decorei tudo, mas eu nunca fui no fogão acender o fogo e colocar uma água para esquentar ou alguma coisa para fazer. Quer dizer, eu sei de decor aquele livrinho de receita, mas eu não pratiquei. Tá? Então, na Kabbalah também, vamos praticar interiormente. E não somos maus por natureza, não. Como o próprio Baal HaSulam disse, essas influências, elas são variáveis de acordo com a sociedade. Essa percepção nossa. Nosso único mal que a gente tem que corrigir é a falta de conexão com o amor. Por isso que, como o Toninho colocou, amor ao próximo é muito importante. A gente vai romper todas as barreiras que nos afastam dos amigos, das pessoas, e vamos vencer isso cada vez que a gente pensar. Né? Porque, olha bem, tem uma pergunta também que foi o... Deixa eu ver aqui um pouquinho para cima. O Marcelo, ele perguntou, se eu fizer uma doação com um objetivo de satisfação, ela seria imperfeita? Ela faz parte do processo de correção. Tá? Existem 4 níveis de doação e recepção misturadas. Uma é a recepção para receber, que é o normal que a gente faz. Eu só quero receber para mim mesmo. Aí tem aquela doação que eu faço para receber, que eu faço normalmente. Né? Por exemplo, eu sou um político que eu faço uma doação para receber um voto. O Silvio Santos faz uma doação, um prêmio lá para vender mais. Né? Então, isso chama doação para recepção. Acima disso, existe uma doação chamada doar para doar, que já é o nível de Biná. Então, as pessoas altamente doadoras, altruístas. Isso aí é muito importante. Só que existe acima disso uma outra, chama-se recepção em prol da doação. E essa é o nível de Rohimá, essa é um nível muito alto que a gente quase não alcança. Então, a gente vê muitas pessoas altruístas, mas a receber para doar já é muito mais difícil. Então, amigos, ninguém aqui é mal por natureza. A gente vai descobrir ainda esse mal. E quando a gente descobrir esse mal, a gente vai perceber onde ele está. E ele não está realmente no nosso nível humano, até o nível animal. A gente chama de inanimado, vegetal e animal. Não existe esse tipo de mal ou ruim. Tá? Só vai ter essa percepção quando a gente entrar na vontade de espiritualidade, que é o nível humano. Aí a gente vai ter percepção de realmente começar a falar, a gente precisa corrigir isso ou não. Antes disso, não existe nada que o Criador possa falar assim, ó, você é mau, você é bom. Nesse ponto, eu te criei desse jeito, o Criador criou desse jeito. Quando um animal está com fome, um leão está com fome, ele vai e mata uma corça ou uma girafa, ele não é mau por isso, ele está só se alimentando. Então, até o nível animal, não existe essa definição. Então, para não ficar muito pesado, aí a gente vai descobrir ainda a nossa... Eles não têm culpa, né, Ignaldo? Isso. A gente vai descobrir ainda essa inclinação ao mal e vai ver que ela é totalmente diferente. Ela é num nível espiritual, tá? Segue aí, amigo. Muito bom. Vamos ver se a gente, então, responde aqui as perguntas, né, que ficaram em aberto, embora elas tenham sido tocadas, né? O Luiz aqui explicitamente perguntou, o mal é a ausência de luz, conforme o Carlos comentou. Para que o mal recue, a luz deverá brilhar com maior intensidade a partir de um ponto externo,
ou a luz é onipresente e as pessoas devem abrir seus vasos para que a luz preencha a escuridão interna de si? Bom, a luz é onipresente, né? A gente chama de luz circundante, no mínimo, né? A luz, a gente vive num oceano de luz, na verdade. Mas como a gente já comentou, a gente vai nesse oceano com a nossa canequinha de água, né? E o que é uma caneca maior? Primeiro, é um desejo maior, para começo de conversa, né? E depois é que essa água só entra na canequinha se ela tiver similaridade de forma. Ou seja, se dentro, ou melhor, em cima, né, dessa caneca, tiver uma tampinha chamada intenção de doar. Então, a gente... essa luz né, onipresente, como está escrito aqui, né? E as pessoas devem, de certa forma, sim, abrir os seus vasos. Mas abrir o vaso é uma chave com o mesmo formato de doação, né? É como se a doação, né, de Deus fosse um sinal positivo. Aquele brinquedinho que as crianças, bem pequenininhas, né, vão colocando os brinquedos. Por exemplo, um brinquedo está em forma de cruz, né, de mais, dentro do buraquinho que tem mais também. Porque se tiver o menos, ele não passa, aí não entra. Então, a gente que tem um sinalzinho de menos, significando receber, a gente tem que transformar a nossa tampa, né, da nossa caneca, num sinalzinho de mais, para ter similaridade de forma com o sinalzinho de mais que está na doação, com a luz que nos circunda. E aí a gente vai conseguir, sim, receber essa luz, para preencher a ausência de luz que está do lado de dentro, né? A ausência de luz, muito bem dita, não é bem a escuridão é só a ausência da luz. Vamos a outra pergunta. Para trás ficou alguma, pessoal? Tem uma pergunta aqui do Jorge, né? Ele fala assim: as pessoas nascem más, né? Tem uma coisa muito interessante, né? Tem mais uma vez aqui um trecho rapidamente, assim, tentar ser o mais breve possível. Só lê, Toninho, porque realmente a gente está bem, não precisa mostrar, não. Tá. Então ele fala o seguinte, lá no Kabbalah para Estudante, ele fala o seguinte: isso significa que os malfeitos e comportamentos negativos da natureza humana são o que causam e criam situações boas. Cada situação boa é apenas o resultado da situação ruim que a precedeu. O valor de bom e mal não se aplica a uma situação em si mesma, mas, ao invés, a meta em geral, já que qualquer situação que leva o homem mais próximo da meta é chamada boa, e aquilo que o distancia dela é chamado mal. Neste próprio valor está baseada a lei do desenvolvimento, que o caos e o mal em uma dada situação se tornam a causa e criador do bem naquela situação. Isso significa que qualquer situação pode apenas durar por um período limitado de tempo, longo o suficiente para o mal crescer a tal nível que a sociedade não pode mais tolerá-lo. E então a sociedade tem que se unir, destruí-lo e reorganizá-lo em uma situação melhor para o benefício da próxima geração. Isso a gente pode pegar os livros de história e isso está recheado, né? Cada sistema que aconteceu dentro da sociedade, cada consequência teve uma reestruturação e uma criação de um novo sistema, e esses sistemas foram se transformando ao longo da história. Então a gente sempre vê que existe uma situação e uma solução para aquilo, né? Então, na verdade, não existe mal nem bem. Existe uma saturação desse mal, né, até que isso se torne insuportável ao ponto, que nem aquela cadeira que começa a ficar quente, a cadeira começa a ficar quente e você vai para uma outra cadeira, porque aquela ficou insuportável. Então, na verdade, essas oscilações de negativo e positivo, elas que constroem esses discernimentos de construção desses valores de bom e mal. Na verdade, o mal, ele é como se fosse uma vacância, né? Como se fosse ali um receptáculo para que fosse o homem ali pudesse construir acima desse mal ali algo
que fosse de acordo, cada vez mais próximo dessa meta, que é a conexão, né, equilibrada entre todos esses pontos aí. É isso, amigos. É bom a gente, estamos falando bastante, né, como o Aguinaldo falou, ficou muito em cima do bem e do mal, principalmente o mal, mas a sabedoria autêntica, né, olha, presta atenção, o que ela diz? O mal não existe. O que existe é o Criador, e o Criador é o bom, que faz o bem, dele só sai o bem, não sai nada negativo. No entanto, ele quis nos desenvolver, e ele criou para nós um sistema dualista onde a gente vê as coisas como separadas. A gente vê as coisas quebradas. De um lado o mal, do outro lado o bem. De um lado eu, do outro lado o mundo. De um lado eu, do outro lado o outro. O próximo. Isso é feito de propósito para dar para nós um espaço para a gente se aproximar do Criador. Porque nós temos que nos aproximar do Criador por nós mesmos, de forma independente e autônoma. Nós temos que construir a nossa qualidade de doação. Então, na verdade, o Criador, ele não existe sem a criatura, e a criatura não existe sem o Criador. Nós estamos naquele binômio complementar da doação e recepção que a gente falou na primeira aula. Isso são opostos que são complementares e, portanto, unificáveis, porque eles são complementares. E nosso trabalho é unificar, é pegar essa dualidade que a gente vê e transformar em um. Então, o Criador, né, no final, hoje a gente citou a Torá bastante vezes, né, como está escrito na Torá, né? Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Então, Deus é um, é a unificação com toda a simbologia que esse um, né, significa para nós. Então, esse mal e bem está dentro da nossa percepção da realidade ilusória, subjetiva. É apenas um campo de trabalho para nós. É isso que a sabedoria nos dá. O que interessa é a meta da criação, que é a gente se aproximar do Criador. Não é o jogo dentro do teatro que a gente vive no mundo dos 5 sentidos. Que, à medida em que a gente vai reconhecendo essa estrutura que a sabedoria nos ensina, nós vamos vendo as coincidências que não são coincidências, que são as circunstâncias, né, que acontecem na nossa vida, que são a conexão que a gente tem com as pessoas, né, que a gente acha que são sincronicidades, são coincidências, e tudo isso vai acontecendo na nossa vida e a gente vai reconhecendo que a natureza da realidade é assim mesmo, e que esse é o trabalho que o Criador nos propiciou, criou essa impressão nossa, né? Que, na verdade, essa percepção da realidade é o que eu vejo, né? Eu vejo um outro fora de mim, acredito nisso, mas, ao mesmo tempo, nós vivemos em 2 realidades. Nós vivemos na realidade de que não há ninguém além dele, e a gente vive numa outra realidade em que, se eu não for por mim, não fizer as minhas coisas, ninguém vai fazer. Porque o Criador quer que eu me desenvolva, ele quer que eu faça, né, que seja autônomo e independente. Se eu não fosse autônomo e independente, eu não seria como ele é. E o propósito dele é que eu me torne como ele é. Na verdade, o conceito de eu começa a virar um conceito de nós. Começa a virar um conceito de conexão. Por isso é que, na terceira parte do nosso 1 ano de estudo, curso fundamental, curso intermediário, depois aquele chamado grupo jovem, a gente começa a ver conexão. A gente começa a trabalhar numa dezena, a gente começa a estar com os amigos. É o que nós, por exemplo, estamos fazendo. Temos 4 amigos veteranos aqui hoje, eu, Toninho, Aguinaldo, Márcio.
A gente trabalha em dezenas, nós nos conectamos em dezenas, porque o Criador se revela entre nós. Ele não se revela para mim. Essa questão do Criador e da criatura tem um vídeo muito bacana que eu acho que eu vou preparando aqui. Se os amigos quiserem falar alguma coisa, Aguinaldo, coisa, pode falar que eu vou pegar o vídeo aqui. Vou fazer o share screen. Eu só vou complementar aqui, a Patrícia está perguntando justamente sobre o que o Carlos falou, né? Porque falamos em estudar somente em grupo, por causa do conceito de doação, se estudarmos só estamos na recepção, não é bem assim. Eu sou um estudante que gosta de estudar sozinho. Então eu pego o livro do Baha Sulam e leio, maravilha, vou ler agora do Ravi Lightman, li. Agora eu vou ler o livro do Osho, tá? Li. Agora eu vou ler o livro do Krishnamurti, li. Beleza, sou um grande leitor. Só que, a hora que eu estou com os amigos, eu começo a fazer a conexão, eu começo a colocar defeitos nos amigos. Mas eu lia sozinho e eu ainda não mudei ainda. Por que eu ainda continuo colocando defeito nos amigos? Quer dizer, toda aquela espiritualidade que eu deveria ter aprendido não é revelado quando eu estou sozinho. Quando eu estou com os amigos, eu começo a colocar defeito nos amigos. Começo a detestar, criar um ódio. É a parte onde Moisés está saindo e encontrou um monte do ódio chamado Monte Sinai. Siná, em hebraico, é ódio. E justamente ali é revelado que a gente tem um ódio enorme quando a gente tenta fazer conexão. E aí Moisés manda o pessoal ficar embaixo do monte e não tocar no monte, porque nós não temos desejos suficientemente fortes para tocar no ódio. Aonde eu entro, toco no ódio, eu começo a destruir tudo. Então, Moisés, que é o nosso desejo de doar, ele sobe essa montanha e traz os 10 mandamentos, as mitzvot. Tá? Mas nós, pessoalmente, com o nosso nível de desejo, a gente tem que ficar embaixo, unido. E ali, Moisés só foi para cima porque o pessoal de baixo, o povo, falou assim, nós faremos e ouviremos. Tá? Então, o povo se uniu para receber isso. Então, é importante que, a hora que a gente começar a se unir com o povo, a gente vai descobrir uma dificuldade. Essa dificuldade vai ser individual. Tem gente que adora uma multidão e tem gente que detesta uma multidão. Mas isso aí é muito importante. É individual e vocês vão descobrir com o tempo, tá? Carlos? Sim. Vou passar aqui uns 2 vídeos curtíssimos, mas muito interessantes. O primeiro deles fala sobre essa dicotomia do Criador e a criatura. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu esqueci de fazer o share do som. Sem som não é bom, né? Pronto. Segundo sobre Kabbalah. E desta vez, quem sou eu, doador ou receptor? Nós sabemos que o Criador, Raboré, doa a criatura, e que a criatura depende exclusivamente do Criador. Será que a criatura tem a possibilidade de doar ao Criador? Será que o Criador recebe da criatura? Se olharmos para o exemplo do pai e do filho, entenderemos que o filho, em seus desejos, é completamente dependente do seu pai. E se o pai não preenche o seu desejo, este filho fica desamparado. Por outro lado, o pai também depende e é motivado pelo desejo do filho, que o pressiona a construir e realizar coisas. Nós podemos concluir algo muito interessante disso. Um pai sem o seu filho é simplesmente um rapaz, e se não existir o filho, não existe o pai. Exatamente da mesma forma, o Criador sem a criatura é somente Atzmutô, o poder superior. Se não existe a criatura que traz o seu desejo e revela o Criador, então o Criador não se torna Criador. O fim. Amigos, eu vou passar de novo. Vocês ouviram, né? Vou passar de novo porque é bem interessante. Deixa eu ver aqui. Vai. Deixa eu clicar aqui. 60 segundos sobre Kabbalah.
E desta vez, quem sou eu, doador ou receptor? Nós sabemos que o Criador Haboré doa a criatura e que a criatura depende exclusivamente do Criador. Será que a criatura tem a possibilidade de doar ao Criador? Será que o Criador recebe da criatura? Se olharmos para o exemplo do pai e do filho, entenderemos que o filho, em seus desejos, é completamente dependente do seu pai. E se o pai não preenche o seu desejo, este filho fica desamparado. Por outro lado, o pai também depende e é motivado pelo desejo do filho, que o pressiona a construir e realizar coisas. Nós podemos concluir algo muito interessante disso. Um pai sem o seu filho é simplesmente um rapaz, e se não existir o filho, não existe o pai. Exatamente da mesma forma, o Criador sem a criatura é somente Atzmutô, o poder superior. Se não existe a criatura que traz o seu desejo e revela o Criador, então o Criador não se torna Criador. O fim. Então, amigos, é isso, né? Essa dualidade básica, ela nasce na origem mesmo da criação, que é um doador e um receptor. O Criador, luz, criou um vaso, um desejo de receber. E essa dualidade, ela se propaga por toda a criação. Então, a gente vê que não existe doação sem recepção, nem recepção sem doação, não existe um pai sem um filho. Quando a gente fala no conceito pai, está implícito o conceito filho, e vice-versa. Ou seja, eles são complementares e, portanto, eles são unificáveis, porque eles têm uma complementariedade. Então, o Criador replicou esse modelo nessa questão também do bem e do mal. E o nosso trabalho é pegar esse lado que a gente chama de mal, que é reconhecer que a nossa tendência é ser um desejo de receber para benefício próprio, e unificá-la com o outro lado, que é o lado da doação, do amor, é o lado positivo, e a gente unificar isso no que a gente já chamou algumas vezes da linha do meio, que é o trabalho do Criador. Quer dizer, a gente não mata o nosso desejo de receber. A gente constrói por cima do nosso desejo de receber uma intenção de doação. A gente, na sabedoria, não faz como algumas questões de ética, onde a gente tem o ego reprimido, né, onde há uma repressão, onde o desejo de receber é anulado, né, em algumas filosofias. A gente, ao contrário, a gente quer que o desejo de receber seja cada vez maior, porque ele tem mais capacidade de agradar o Criador ao receber aquele prazer que o Criador quer nos dar. Só que nós queremos recebê-lo de forma correta, recebê-lo para doar, que é aquele nível que o Aguinaldo falou, o nível mais alto, receber para doar. Amigos, comentários finais para a gente fechar? Bom, amigos, então boa aula, foi uma boa aula para vocês. Importante, a gente vai ser sempre receptor, amigos. Eu comecei a estudar Kabbalah, virei religioso, porque eu quero garantir meu lugar no céu. Então, quer dizer, eu quero receber aqui e quero receber depois, tá? Então, o receber continua de qualquer forma, né? Então, meu egoísmo vai ter que ser mudado de uma outra maneira que a gente vai aprender por aí. Isso aí, amigo. Obrigado, Aguinaldo. Juninho, falar alguma coisa? Bom, só agradecer aí a presença de todos. É sempre uma grande alegria aí poder estar, enfim, compartilhando o que a gente desenvolveu ao longo desse tempo, mas só com a intenção de facilitar esse início mesmo. Assim, só agradecer mesmo os pontos no coração, os desejos que vocês trazem para a gente aqui. E as perguntas que não foram respondidas, vocês podem mandar lá para a gente lá no Facebook, que a gente... Facebook, vamos usar o Facebook, gente. Vamos lá. Tá faltando alguém dar o start. Vamos lá. Talvez nós mesmos, né, pegar as perguntas aqui e jogar lá. Verdade, boa ideia, boa ideia. Para dar uma incentivada. Isso aí, Márcia, obrigado pela participação. Amigos, obrigado, até semana que vem. Alô, Marcelo. Obrigado aí, até.
Lehai, amigos.